Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge e vou falar com vocês sobre como desvendar os segredos do debug. Essa é uma aula da Universidade Delphi. Eu queria agradecer o pessoal da Universidade Delphi pela oportunidade, pelo programa, essa iniciativa fantástica de distribuir mais conhecimento para essa comunidade que cada vez cresce mais. Obrigado especial ao Anderson pela oportunidade de eu estar aqui. Eu sou o Jorge Fernandes. Eu já trabalho com desenvolvimento há mais de 20 anos e com várias tecnologias. Recentemente eu estou trabalhando bastante com o Object Pascal e com o Delphi. Eu não vou ficar falando muito aqui do meu currículo. Tá aí o meu e-mail, pessoal, tá aí o meu GitHub. Eu vou tentar dar uma atualizada nesse GitHub com alguns outros exemplos. Eu me definiria, pessoal, como um cara que é apaixonado por tecnologia, desenvolvimento e que fez dessa vocação de programação, da razão do empreendimento da minha vida. Então, eu usei muito debug, uso muito debug no dia a dia. Quando nós conversamos sobre temas para a Universidade Dev, eu falei, olha, eu acho que a questão do debug devia ser melhor compreendida pelos desenvolvedores, porque é uma coisa que é um grande diferencial na hora de resolver problemas de forma rápida, ok? Então, pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade. Cumprimento vocês por estarem aqui buscando conhecimento nesse momento que a gente precisa mais é crescer, evoluir. E vamos lá, vamos tentar ser o mais prático possível nessa aula. Vamos dizer assim, essas apresentações, essas aulas vão ser divididas em duas fases. Então nós vamos ter a fase na fase mais essencial. Então você que já conhece o debug, já faz processo de debugar no dia a dia. Eu peço um pouquinho de paciência, mas a gente tem que atender todo mundo na Universidade de Delphi, até o cara que está chegando agora. Tá? E vamos começar a nossa jornada compreender melhor o quanto essa ferramenta pode ajudar a gente. Então, a motivação. Eu gosto muito dessa frase do Albert Einstein, que eu acho que dispensa apresentações de quem né? Que a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Então, eu acho que isso resume bem a nossa profissão, né? Você falou em problema, eu acho que o desenvolvedor conhece muito bem o que é essa rotina. Mas também a nossa profissão tem muito de felicidade, pessoal. Não é só, vamos dizer, não são só momentos ruins, momentos difíceis, né? Nós costumamos diversas vezes ter aquela grande felicidade, eu acho que uma felicidade que até se sobrepõe, filosofando um pouquinho, sobrepõe ao resultado financeiro ou ao resultado vamos dizer assim, de status ou de reconhecimento, que é tu ver a tua aplicação sendo utilizada por alguém, resolvendo um problema, sendo utilizada por alguma organização, e isso aí tendo sucesso. Nossa, é uma realização, uma felicidade, que eu acho que você que é desenvolvedor sabe do que eu estou falando, né? Poxa, ó, minha aplicação, ela agregou para a vida daquela pessoa ou para aquele cliente. Então, acho que nós trabalhamos todo dia para tentar buscar esse objetivo. Obviamente que, por outro lado, nem tudo são rosas, né? Então, muitas vezes surgem os problemas. E no nosso caso, o problema maior, a gente pode dizer que são os bugs, né? Independente, eu acho que independente, por melhor que você faça o seu trabalho, sempre vai ter, né? Isso tem muito desenvolvedor. Não pensei naquela condição, poxa. E o usuário normalmente descobre aquela condição. Então você muitas vezes vai ter que, ou mesmo você vai ter que trabalhar mais e vai ter que procurar para cobrir todo o espectro, fazer um teste de caixa branca, olhar dentro do código e compreender às vezes para resolver algum problema que você não tinha previsto. Muitas vezes nem questão de usuário, questão de integração, por exemplo, de aplicações, né? Então, se o bug é o problema, a gente lidar com o problema seria debugar. A gente conseguir compreender e entender bem o que a gente está trabalhando para fazer de uma forma diferente ou fazer melhor. Esse mesmo Albert Einstein tem uma frase que eu também gosto muito, que eu não coloquei aqui, mas eu gostaria de citar para vocês, que loucura é tentar ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. Então, mais uma vez parabenizo você que está assistindo esse vídeo por estar buscando um novo conhecimento, buscando mudar, buscando se aprimorar para tentar resolver as coisas de uma forma diferente. Então, motivação. A não ser que você seja o Chuck Norris, né? Um belo dia vai ter que debugar. Uma hora você vai ter que parar o teu código, uma hora tu vai ter que descobrir um problema, porque os bugs simplesmente não vêm e dizem para vocês, olha, estou aqui, né? Acerto pro Chuck Norris, né? Que o Chuck Norris, eu achei muito legal esse aqui que eu encontrei, né? Que o Chuck Norris ele não usa debuggers, né? Ele encara o código até que o código confesse onde é que está o erro. Isso não vai acontecer com a gente, então a gente vai ter que usar metodologias. Ok, pessoal? Brincadeiras à parte, vamos adiante. Vamos ver algumas informações. Isso eu gostaria muito de falar para vocês. Uma informação bem importante é que o Delphi, tá? O Object Pascal, o Object Pascal em si já é uma linguagem muito boa para a gente poder ler, avaliar o código muito limpo.
E o Delphi em si, ele é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu trabalho há mais de 20 anos com ferramentas de desenvolvimento, já testei muita coisa, já trabalhei com muita coisa. Eu posso dizer que toda essa minha jornada, eu nunca conheci uma... Assim, ó, Delphi talvez seja a ferramenta com a parte de debug mais forte que eu conheço e com certeza está entre as três que eu já observei em recursos. Tá? Então ele é poderoso. Então a gente tem muita coisa que a gente pode fazer com o debugger dele e é muito difícil a gente não conseguir cobrir o espectro de possibilidades que podem estar ocasionando um problema para o nosso cliente. Então, outra questão, ele é extremamente intuitivo, pessoal. O Delphi, nossa, você colocar um breakpoint, eu vou mostrar, mas é muito fácil. Então, toda a operação dele está centralizada, muito bem separadinha no único local, né, que as janelas de debug. Então, é muito tranquilo da gente aprender e conseguir colocar isso em prática. Muito importante, aproveitando essa questão de colocar em prática, eu sugiro que além de assistir a essas aulas, você coloca no teu Delphi e tenta colocar em prática, que a melhor maneira de aprender a debugar é botando a mão na massa e testando esses conceitos. O Delphi ele é muito amplo. Gente, eu tenho participado recentemente dos eventos da Embarcadero, tenho participado dos eventos da comunidade, eu participei como palestrante do Developers Conference, participei como palestrante da Embarcadero Conference, e é incrível, isso a gente conversa entre nós, entre todas as pessoas, e convido você a fazer parte dessa comunidade. É incrível como o Delphi tem evoluído na questão nos últimos anos, a questão de plataformas, de amplitude. Né? Poxa, agora nós temos aí, está quase surgindo o Delphi 10.4 aí, com mais novidades chegando, se eu não me engano, iOS 64, e ele começa a cobrir uma grande gama das principais plataformas de sistemas operacionais existentes no mercado, e todas elas com debug. Então, recentemente a gente teve o Linux, agora então a gente pode compilar para Android, pode debugar em Android, a gente pode compilar para iOS, debugar em iOS, a gente pode trabalhar com Windows 32 e Windows 64. Então a amplitude que o Delphi te oferece realmente é um negócio fantástico, sem querer, vamos dizer assim, rasgar seda com ninguém, com um embarcadeiro, que seja, mas realmente está sendo feito um trabalho muito forte na ferramenta para que ela suporte com todos os recursos que já eram dados para o Windows para as outras plataformas. Uma questão muito importante que hoje eu diria para vocês que eu vejo muito, e daí isso foi, eu falei assim, Landerson, cara, eu vejo muito pessoal utilizando o debug do Delphi assim como se utilizava o debug no século passado, vamos dizer assim, sabe? Então a gente subutiliza o debug, tem muito recurso que a gente não conhece. Às vezes eu vejo, por exemplo, para ir de A até B, o desenvolvedor faz um monte de caminhos quando às vezes a ferramenta já tem opção para ele. Okay? Eu vejo muito recurso, como por exemplo, você conseguir debugar remotamente uma aplicação não sendo utilizado. Então essa foi também uma motivação para a gente estar abordando esse tema e estar estudando isso aqui. Ok? Apresentando o que essas duas partes vão colocar para vocês aí, pessoal, que a gente vai colocar nessas duas partes para vocês. A gente vai começar com uma parte mais básica e depois vai para alguma coisa mais avançada. Então você que é um delfeiro mais experiente, eu peço um pouco de desculpa, mas a gente tem que atender todo mundo, tem que atender essa galera que está chegando aí. Tá? Então a gente vai partir desde a parte de adicionar pontos de parada, que são os breakpoints, controlar a execução do código, fazer a modificação e analisar variáveis, utilizar observação, que são os watches de variáveis, e as janelas de depuração. Então isso nessa primeira parte que a gente está apresentando aqui a gente vai ver. E na segunda parte, depois de um breakpoint, aí, a gente vai colocar para a criação de um arquivo de log de erros da aplicação, utilização de por exemplo, um plugin externo, uma unit externa para melhorar o debug, como por exemplo a JCL Debug. Você pode usar outros pacotes, mas eu vou mostrar esse aqui para vocês. Fazer um debug mais de força bruta para tentar descobrir certos problemas mais difíceis. Então a gente pode até contar com o sistema operacional para fazer isso. E as questões de depuração remota. Então vamos ver como é que funciona um PA Server no Windows, no iOS, no Android. Então tudo isso será apresentado nesse conteúdo desse mini curso, vamos dizer assim, dessas aulas sobre debug. Beleza, pessoal? Mas vamos parar de falar, vou tomar minha água aqui. E vamos adiante, que agora é hora de prática, né? Eu acho que já falei demais, eu falo demais, pessoal, me desculpem. E vamos dizer assim, aleluia, né? Amém, axé, vamos para a parte prática, né? Então vamos aprender, né? Então, essa primeira parte aqui eu vou mostrar uma aplicação bem básica para vocês, onde a gente vai adicionar pontos e paradas, os breakpoints, vai ver os hints de compilação do Delphi. A gente vai controlar a execução do código-fonte, eu vou mostrar para vocês como é que faz, para você que está chegando agora, bem básico, bem fácil, bem rápido. A gente vai utilizar a função Evaluate Modify para trabalhar com as variáveis. A gente vai utilizar observação de variáveis
que são os watts para compreender melhor o código-fonte, ok? Vamos adiante. Então, eu tenho aqui o Delphi Rio, pessoal. Então, como eu falei, nós podemos trabalhar com o Delphi Rio, mas se tem um Delphi um pouquinho mais antigo, a maioria dos recursos vão estar lá, de certeza. Eu vou trabalhar aqui para Windows, mas a gente poderia estar debugando para outras plataformas. O processo, isso que é legal, o processo seria basicamente o mesmo, ok? Então aqui minha aplicação, eu fiz uma aplicação aqui com 3 botões, um list box, tá? Então bem básico, pessoal, nada tão avançado, alguma coisa que seja fácil da gente compreender, seja fácil da gente trabalhar e que vocês possam fazer aí na interface de vocês, ok? Outra coisa que eu fiz, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Na minha aplicação eu tenho uma outra Unity, que eu chamei também bem básico, Unity 2, que ela tem uma outra janela, uma form, tá? Uma outra janela aqui que ela vai fazer um cálculo matemático, eu vou fazer divisão de um número para o outro. Bem aquela coisa que bem no começo que a gente aprende Delphi, né? A gente faz o primeiro exemplo, né? Spin Edit 1, Spin Edit 2, divide os dois. Claro que aqui já tem um probleminha que daí eu de propósito vou causar um bug para a gente poder debugar e descobrir, né? Mas vamos voltar aqui para Unity 1. Essa Unity 1, eu vou ter aqui meu botão 2. E o que ele vai fazer? Ele vai ser vamos dizer, a primeira parte que nós vamos analisar no código, ok? Ele tem um código fonte aqui, que eu tenho um for, até 50. Eu vou ter uma variável valor, que ela vai calcular o valor de um quadrado. Mas por que tu fez isso, Jorge? Porque eu resolvi fazer. É um código para brincar, vamos dizer assim. Uma brincadeira séria, né? Então eu pego um valor, calculo o quadrado dele e adiciono ele num list box. Então nesse list box. Então, basicamente, pessoal, vamos rodar aqui o código para saber. E aqui está a função. A função function calcula quadrado, passa um valor e retorna um valor. Então, faço o valor ao quadrado. Eu sei que eu poderia ter usado funções de matemáticas, como o power, para fazer esse elevado ao quadrado, mas eu resolvi fazer o valor vezes o valor porque eu quis, pessoal. Não teve nenhum motivo especial, nada. E além disso, essa função ela registra o momento que foi executado o início do código e depois ela atualiza o caption da form lá para calcular quanto tempo levou. Isso aqui não é para agora, pessoal. Isso é mais para frente, a gente vai falar um pouquinho. Confia em mim, tá? Mesma coisa aqui, ó. Essa questão do problemática aqui, vou falar mais à frente, por isso que está comentado, beleza? Eu acho que para todo mundo aí, pelo menos uma sintaxe básica do objeto Pascal, acho que tá bem tranquilo para todo mundo aí, né? Tem um comentário aqui, tem as variáveis, um try except, e por aí a gente vai. Então, o que o código vai fazer a princípio? Vou rodar aqui o meu código. Então, abrimos o nosso executável. Vou clicar no botão 2, ele vai calcular 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, por aí vai até o 50 ao quadrado, que vai dar 2.500. Tranquilo, né, pessoal? Bem basicão. Mas como é que a gente começa a compreender melhor sem ter por exemplo, eu estou explicando para vocês o funcionamento do código, como é que eu consigo explicar isso aqui sem que a gente tenha que ter alguém explicando, né? Que a gente possa debugar. Vamos começar pelo básico. Tá? Primeira coisa que um desenvolvedor novato aí vai ver são esses botões aqui de cima. Então a gente tem o botão de play, que é um símbolo universal de execução, né? E esse primeiro botão de play, ele vai fazer a função de run without debugging, ou seja, rodar sem debugar. Essas mesmas funções que estão aqui, a gente encontra nas funções de run, de execução, tá? Da ideia do Delphi, que vai ter run, ou seja, executar sem debugar, tá? E outras funções que eu vou comentar mais à frente. O que faz? Vamos falar primeiro dessa aqui, run without debugging. E por que ela existe? Deve estar se perguntando, mas por que eu vou rodar uma coisa sem debugar se eu posso debugar sempre? Boa pergunta. Em primeiro lugar, vamos falar de debugar. O que é debugar ou depurar quando a gente está trabalhando com a IDE? Olha, quando a gente está fazendo esse processo, depurar, debugar, a tua aplicação vai estar se comunicando, ela vai estar se comunicando nesse momento com a IDE, para te fornecer todas as informações de uma espécie de telemetria do que está acontecendo. Então, olha, estou executando tal biblioteca, olha, estou executando tal valor. E essa comunicação, vamos dizer assim, pessoal, estou falando num caso geral, tá? Essa comunicação normalmente não pesa muito, mas a tua compreensão perfeita de como a tua aplicação vai rodar no cliente, normalmente ela vai ocorrer quando você não está debugando, tranquilo? Então, se você não está debugando, você está rodando como está lá no teu cliente. E dependendo do tipo de
execução que tu está fazendo, por exemplo, eu posso, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, eu posso, por exemplo, debugar uma aplicação remota. Eu posso ter uma aplicação que está lá em outra cidade, tem outro local e está debugando. Essa comunicação dessa telemetria desses dados, ela pode, de certa forma, ser lenta e isso pode afetar a tua interpretação de como a aplicação ocorre. Então, muitas vezes tu quer só rodar a aplicação, quer pegar, rodar, ver como é que ela está e beleza. Né? Então, por isso que a gente pode usar o Run Without Debugging. No caso, o que interessa para a gente ao decorrer desse mini curso, né? É o rodar debugando. Então a gente vai ter a opção de Run, que é o F9, muito importante, pessoal, e eu vou sempre falar isso para vocês. Tentar decorar esses atalhos ele é muito útil, né? De ficar vindo sempre no mouse, né? Por exemplo, o F9. O F9 é básico, o Delfeiro que sabe, né? F9 é para rodar debugando. Né? O Delphi sempre vai aparecer aqui nas opções de Run as teclas de atalho. Então a gente tem o Run, F9 e o Run Without Debugging Shift Ctrl F9. Né? Daí a gente tem algumas outras opções de execução que não são muito relevantes para a questão de debug, mas eu vou mencionar, como anexar parâmetros. Por exemplo, a gente pode rodar através de um ActiveX, tá? Carregar um outro processo. Isso aqui que eu vou falar para vocês na parte 2, muito legal, que a gente pode se conectar a um processo. E esses caras aqui, ó, que são o Step Over, o Trace Into, Trace to Next Source Line e Run to Cursor. Eu vou falar de cada um deles agora durante a execução. Mas primeiro de tudo, vamos fazer o nosso primeiro debug. Vamos começar com breakpoint. O que seria um breakpoint, pessoal? Seria um ponto de break, de parada. Né? Como é que a gente coloca um break no Delphi? Gente, é muito simples. A cada linha de código do Delphi, né, ele vai colocando essas numerações aqui, a gente tem um espaço aqui. Ó. Por exemplo, aqui do lado de valor, digamos que eu quisesse saber como é que está ocorrendo o processamento na hora que eu vou clicar no botão 2 clique e como é que esse valor vai ser atribuído. Ora, eu vou clicar aqui do lado e vou posicionar um breakpoint. Eu posso também usar a tecla F5, pessoal, e posicionar pontos de break conforme a execução. Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão 2, ele vai começar o ciclo de processamento aqui e vai parar no valor, ok? Simples, tranquilo. Vamos ver como é que funciona? Rodou. Olha só que legal. Vou clicar aqui, cliquei no botão 2. Ó, ele vai chamar o foco para a ideia do Delphi. E eu vou ver aqui o valor. O meu valor parando, vamos dizer, a minha execução parando bem na definição de valor. Quando eu passo o mouse em cima, pessoal, olha que legal. Isso chama-se hint, ou dica. Essa dica quer dizer que no código fonte eu consigo ver certos valores, ó, o valor, né, o listbox, ó, todos os atributos, todos os atributos da classe listbox, né, então ó, eu posso inclusive navegar, ver a descendência desse componente. Então eu posso, quando eu estou em modo de debug, eu posso observar exatamente todos os valores sem ter que fazer nenhum tipo de avaliação. Apesar de que eu, sinceramente, digo para vocês que é legal usar essas janelas que eu vou apresentar para vocês para avaliar. Tá? Outra coisa importante é que para entender a execução, reparem, a gente tem um ciclo até 50, então eu tenho que ir navegando nesse código. Pensem, seria muito trabalhoso se a cada navegação eu tivesse que vir aqui, posiciona um ponto de parada, dou um play, aí posiciono, espero, dou um executar, né? Um play que eu digo executar novamente, executar. Repare, é muito trabalhoso, né? Então existem algumas teclas de atalho. Por exemplo, lá no Run, que eu tinha falado para vocês, a gente tem o Step Over, Trace Into e Trace to Next Source Line. Ou seja, o que faz o F8 ou o Step Over? O Step Over é uma tradução, traduzindo literalmente, é pular. Ou seja, eu vou pular para a próxima linha. Ó. Eu vou dar vou fazer aqui com o Run, depois eu vou fazer com a tecla de atalho. Ó. Step Over, ó, ele foi para a próxima linha. Aí o valor já está calculado aqui. Ó. Tá vendo? E vou dando, se eu for digitando F8, ó, pessoal, eu consigo ver todo o ciclo de execução do meu software em curso. Bacana, né? Estou vendo aqui a execução, estamos indo, estamos executando, ó, tá? Mas isso aqui, pode ver que quando eu dou um pulo para a próxima linha, alguma informação às vezes eu vou deixando para trás. Por exemplo, lembra que eu tenho a função calcula quadrado? Né? O que eu já vi muita gente fazer? Pode ser feito. A pessoa vem aqui, não, então eu boto um break, né? Ó. Outra coisa importante, muito legal, olha como a ferramenta ajuda a gente. No momento que eu estou em debug, do lado dos possíveis pontos onde eu posso ter um ponto de parada, um break, vai aparecer um círculozinho azul. Aí eu vou aqui, clico aqui do lado, ó, vai ficar um círculozinho vermelho e a linha destacada, eu vou colocar um breakpoint aqui, ou seja, eu vou parar aqui. Ó. Reparem, eu estou no valor que vai pegar um valor dessa calcula quadrado e ela vai
Na hora de fazer esse cálculo vai cair aqui e vai brecar aqui, vai ter uma parada aqui, ó. Olha que legal. Ó, parou aqui. Tá? Então eu posso ir determinando a execução do meu sistema com pontos de parada. Mas não é prático, né, pessoal? Tem que ficar botando breakpoint toda hora, indo e voltando, né? Então o que eu posso fazer? Se eu quisesse, por exemplo, estou fazendo a execução aqui, estou indo agora de novo para o valor. Se eu usar a função F7 do run, que é o trace into, ou o trace into next source line, que ele vai entrar, ou seja, trace into, mapear dentro, né? Mapear dentro até a próxima linha de código. Se eu usar, as duas funções são muito similares, tá? Que uma vai botar na primeira linha de código, a outra vai entrar na função subjacente. Mas se eu usar essa trace into, automaticamente eu já vou vir aqui na função. Então ele vai seguindo a execução. Opa, tem uma função, vou para cá e depois ele vai voltar para cá. Então todas as funções que tiverem aqui, ou uma função que você está trabalhando, ele vai mostrar para ele o fluxo que ele está tendo para chegar naquele valor. Muito legal, né? Então, diferença. F8 e F7, que é o que a gente usa muito, ou que é o step over e o trace into, uma vai pular para a próxima linha e a trace into, as funções de trace, elas vão entrar na rotina. Uma coisa que eu queria destacar, pedir um pouquinho de cuidado, é o seguinte. Quando a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem um listbox. O listbox, ele é um componente, que por sua vez é uma classe. Esse componente ele tem vários métodos, várias propriedades. E aqui eu estou fazendo, nos itens dele, estou adicionando o valor convertido para string do quadrado calculado. Reparem, se eu der um trace into, eu vou fazer aqui, trace into, next source line aqui. Olha só, ele vai, como eu estou com meus códigos fonte, eu estou com o código fonte, por exemplo, da System, ele vai mostrar lá na System o que ele está fazendo. Ou seja, ele vai entrar no código fonte vamos dizer assim, das operações que são feitas dentro do listbox. Então, é por isso que muitas vezes a gente não usa, a gente não acaba não usando o trace into para todas as linhas. Imagina que se eu tiver que vir aqui, olha só, olha o tempo, eu vou ter que ver todas as rotinas que são percorridas, ok? Feito isso, pessoal, a gente já tem maneira para vir para a próxima linha, para processar dentro da linha atual, e a gente também tem algumas coisas que a gente vai poder fazer. Olha só, aqui uma outra operação muito comum é run to cursor, que é o F4. Então a gente tem o F7, F8, Shift F7, né? E o F4. O F4 seria o run to cursor, né? Também tem run to return, mas é menos comum. Mas o run to cursor é legal, o F4. O que eu faço? Eu tenho todo esse ciclo de processamento 50 vezes. Olha só, o meu ciclo aqui ainda está valendo 14, pessoal. Então eu ia ter que rodar isso aqui até o ciclo chegar lá no 50 e terminar. Né? O que eu posso fazer? Não, eu quero só chegar aqui no momento que eu termino a rotina. Eu boto um breakpoint aqui e poderia dar um F9, certo? Poderia continuar a execução. Mas eu posso simplesmente posicionar o meu cursor aqui e acionar o F4. Olha só, ele vai rodar, então vai rodar até chegar nesse ponto do código que eu estou. Então eu consigo dizer para ele, olha, faz o que tem que fazer e me para aqui onde eu estou. Tá? Ou por sua vez, eu posso dar um F4 aqui, tá? Só que o que aconteceu? Ele não parou, por quê? Porque eu não tenho mais execução desse código aqui, né? Agora sim, como eu tinha dado F4, eu cliquei no botão até ele chegar no momento aqui que ele calculou o quadrado mais uma vez. Só que reparem, eu posso querer, e isso é muito importante, pessoal, avaliar de uma forma melhor as variáveis envolvidas numa rotina. Por exemplo, eu posso estar querendo ficar vendo esse ciclo e valor para saber até mesmo quantos itens eu tenho no listbox, para saber como é que está sendo a execução. E aí eu teria que botar um breakpoint aqui, por exemplo. Vou colocar aqui, botar um breakpoint aqui. Vamos clicar no botão. Cliquei no botão. Aí eu teria que ficar aqui avaliando, olhando variável por variável. Existe uma coisa muito legal que a gente pode fazer no Delphi e muito poderosa. Por exemplo, digamos que eu quisesse que esse valor aqui, que está valendo 1, eu quisesse ver o valor dele, eu posso vir aqui, botão direito, tá? Debug, e eu vou ter a função aqui, Evaluate and Modify. Ou seja, vou avaliar o valor e vou modificar esse valor, ok? Então vou avaliar, o iValor, ele tem um valor de 1, né? E ele vai ser adicionado aqui. Mas digamos que eu quero modificar esse valor. Para um teste que eu estou fazendo, eu vou passar isso aqui para uma rotina, quero aproveitar, não quero esperar, eu posso vir aqui pegar esse 1 e fazer ele valer 10. Então, claro, o que eu estou fazendo? Estou fazendo que o quadrado que estava sendo calculado ali do valor 1, em vez de ser 1, vai ser 10. Eu venho aqui
e modifico. Olha só, esse valor vai acabar indo para 10. Né? Então, eu consigo modificar valores variáveis. Poxa, então eu não preciso mexer no meu código. Eu quero fazer um teste, eu posso modificar as variáveis que estão ali dentro para fazer alguma coisa diferenciada. Exatamente isso, é para isso que ele serve. Eu modifiquei o valor. Tá? Vamos ver como é que vai ficar a execução. Reparem, aí eu vou vou tirar o breakpoint, né? E vou dar um executar aqui. Ó. Opa, esqueci de tirar o breakpoint e vamos executar. Olha, reparem, lá que não foi a primeira execução, tá? A gente tá no Libsbox aqui, ó, a segunda execução. Ó, na minha terceira execução que eu fiz do meu botão, ó, em vez de adicionar 1, ele adicionou 10. Por quê? Eu modifiquei a variável. Então o debugger ele é tão poderoso, vamos dizer assim, que ele inclusive te dá a opção de você conseguir modificar um valor de uma variável. Muito legal, né? Além disso, pessoal, não sei se vocês pensaram, né? Quando a gente estava aqui, que eu tenho que ficar aqui vendo, por exemplo, vamos clicar o botão de novo, né? No meu exemplo aqui, ó, cliquei o botão, eu tenho que ficar aqui ó, passando o mouse e vendo o valor das variáveis. Não, pessoal, eu tenho uma janela muito legal que o próprio debugger te mostra, que é as variáveis locais, ou local variables, né? Que inclusive da thread que eu tô executando no momento, que é a thread principal aqui da minha aplicação. Ó. Ele já vai me dar aqui o valor de ciclo, o valor de valor, o self, que é a própria form, os atributos dela aqui, ó, eu posso conseguir ver. Tá? Quem que foi que enviou esse clique? Né? Então, eu consigo ver muita coisa. Então, aqui, ó, o horário de início. Repara, todas as variáveis locais, por isso que são variáveis locais que foram utilizadas, eu consigo observar. Então, eu não precisaria, vamos dizer assim, tá passando o mouse. Eu consigo ver todas as variáveis aqui. Às vezes as pessoas não se tocam que tem essa janela. Ok? Outra coisa muito legal. Mas vamos fazer ela executar um pouco aqui. Então, vou aqui, ó, vamos adiante. Reparem, se vocês olharem aqui, ó, o valor que eu tenho, o ciclo que eu tô, horário de início, ó, eu consigo ir acompanhando conforme a execução. Ó, eu tô que parte do ciclo aqui, ó, tô na quinta execução da variável ciclo aqui do for. Estou indo de novo, ó, e eu vou acompanhando. Ó, ciclo 8 deu 64 o valor. Então eu consigo acompanhar essas variáveis sabendo o que está acontecendo. Mas aí vocês vão se perguntar, poxa Jorge, mas e se eu tiver uma fórmula que eu quero calcular? Eu quero ver que fórmula que esse valor está dando e ela não é uma variável local. Eu quero acompanhar algum outro valor. Como, por exemplo, eu quero acompanhar quantos itens eu tenho no listbox no momento. Eu consigo? Consegue. Ó. Nós vamos pegar o listbox, vamos pegar os itens, vou botar aqui um debug, evaluate e modify. Depois de um tempo, pessoal, vocês já vão começar a dar Ctrl F7, marcar, dar o Ctrl F7, mas eu vou aqui, ó, evaluate e modify. Opa, ele já vai vir aqui mostrar, vamos dizer assim, os atributos dos itens. Aqui ele está apontando, apontando para os itens que ele tem dentro, né, algumas propriedades. E eu quero saber o count, ou seja, quantos itens eu tenho dentro, né? Count. Ó. Eu tenho 157. Lembrem que eu estou fazendo execução já há algum tempo, né? Algumas vezes executando. Então eu tenho 157. Mas Jorge, 157 não está aparecendo aqui, eu queria monitorar. É para isso que a gente tem uma função e essa janela aqui, ó, watch list, ou seja, janela de acompanhamento, de visualização, de monitoramento, né? Então eu posso vir aqui, ó, pegar essa expressão, ó, listbox1.itens.count e adicionar um watch, ó, tem um botãozinho aqui, adicionar o watch. Ó, ele vai jogar aqui para mim e já vai me dar o 157 aqui. Então eu consigo botar qualquer variável, pessoal, qualquer objeto, eu consigo monitorar ele dentro da minha execução do código. E quando um breakpoint for acionado, eu consigo ver qual o atributo que ele está naquele momento. Isso ajuda muito, para eu não ter que ficar parando. Né? Eu vejo muita gente fazendo isso meio que manualmente, quando você tem a ferramenta para te ajudar. Ok? Então, ó, vamos continuar a execução aqui. Ó. Olha só, foi para 158 itens, 159 itens, e eu estou rodando, estou acompanhando exatamente todo o processo que está sendo feito durante o meu debug. Beleza, pessoal? Agora, o que nós temos como, vamos dizer assim, como um problema aí? Já pensaram? Olha só, o meu ciclo aqui, ou seja, estou na 11º ciclo. Eu vou ter que esperar, sei lá, eu quero fazer 30 vezes isso, porque muitas vezes quando a gente está testando um laço, sei lá, eu não estou testando um laço até 50, até 10. Às vezes eu estou testando um laço até 1 milhão, até 10 mil. Eu quero ver se dá um estouro ali no meio. E aí, como é que a gente faz? O cara vai ter que ficar... Como eu já vi, o cara vai botar um if aqui, dar um show message. Não.
O breakpoint, se vocês forem olhar, a gente pode clicar com o botão direito em cima do breakpoint. Olha aqui, ó, estou clicando com o botão direito e vai ter um item de menu muito legal que é o Breakpoint Properties, ou seja, propriedades do breakpoint. O Delphi, a ideia do Delphi te permite que você coloque alguns atributos para esse breakpoint para te ajudar. Um deles, tá? Então são dois caminhos que eu poderia, digamos que eu quero pegar o ciclo ali mais daqui a daqui a 20 ciclos para frente, ou seja, 25 vezes que o meu for tenha sido executado. Então eu posso vir aqui, ó, pass count, ou seja, eu vou dizer para ele, olha, para mim, depois que tu passar por aqui 20 vezes, 30 vezes, vamos colocar. Ah, mas espera aí, deixa eu ver quantos que eu estou. Meu ciclo está em 11. Não, vai dar, mais 30 vezes. Para quando você passar 30 vezes por aqui, ok? Então, vamos ver o que acontece. Ó, eu vou dar um F9, continuar a execução aqui. Ó, ele vai demorar um tempinho. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? O debugger, ele consome esse tempo de estar monitorando a aplicação. Isso aqui, numa aplicação normal, o tempo de 30 ciclos de processamento é instantâneo, né? Tu viu que ele deu uma pensadinha. Então, olha aqui o meu ciclo, está em 40. Olha o meu count do listbox, foi para 189, ou seja, rodou 30 vezes. E agora eu consigo avaliar os valores, consigo trabalhar. Ou seja, eu não preciso ficar aquele processo de debuga, roda, não. Eu posso dizer, olha, vai mais 30 paradas, faz mais 30 passadas aí por dentro desse laço. Isso é muito importante, isso dá muito. Eu já vi muito desenvolvedor se matando quando você tem esse recurso. Outro recurso que eu tenho, digamos que eu tenho uma fórmula ou tenho alguma condição especial aqui, que eu quero só ver quando o ciclo, ó, o ciclo está em 42, não, eu quero ver a condição lá final, quando o ciclo está valendo 50. Eu quero ver. Vocês podem pegar aqui, ó, mesma coisa, breakpoints properties, ok, e botar em vez de botar o pass, ou seja, eu tenho que fazer conta, quantas passagens tem aqui. Não, eu venho aqui e boto uma condição como se fosse um if. Eu digo que, por exemplo, ciclo igual, ó, vou colocar ciclo igual a 50, ou seja, ele vai na última execução do laço. Eu posso colocar, Jorge, mas eu poderia colocar end aqui, posso colocar mais variáveis envolvidas. Se essas variáveis estão dentro do teu contexto dessa rotina, sim. Tá? Inclusive objetos, vocês podem usar o que vocês acharem melhor. É um if, tá? Então eu vou voltar aqui. Aproveitando, né? Além do pass count, a gente pode criar grupos de breakpoints para organizar, então para um caso de teste mais elaborado. E eu ainda posso colocar, por exemplo, uma condição de breakpoint apenas para uma determinada thread. Lembrando, pessoal, a linguagem evoluiu. Se vocês acompanharem a linguagem nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos anos, a gente tem programação paralela, a gente tem, né, generics, a gente tem muita coisa. Uma delas é multithreading, ou seja, multiprocessamento para aproveitar o melhor potencial dos processadores que a gente tem aí. Então, pode ser que a mesma rotina esteja sendo usada por 50 threads paralelas e a gente só quer monitorar uma thread em si. Então a gente poderia escolher aqui exatamente qual thread a gente vai trabalhar. Isso, claro, um pouquinho mais avançado debug, mas isso facilita muito, porque quem já trabalhou com programação paralela com várias threads sabe como é difícil tu debugar exatamente aquele thread que você quer. Tá? Aqui ele vai te colocar a linha de comando, são os atributos de um breakpoint, né? Então eu vou colocar, ó, a condição ciclo igual a 50, ou seja, o pass count aqui, vocês viram que eu deixei ele em branco, não, tem que ser 0, né? Vou botar 1, né? Uma passagem. Então, quando ela passar uma vez aqui, ó, vamos rodar, ó, parou de novo. Ou seja, parou por quê? Porque o meu ciclo é 50. Bacana, né? Ou seja, ele parou nessa condição de breakpoint porque chegou na condição 50. Então eu não precisei ficar rodando e rodando e rodando. Ele só vai parar a execução naquela condição. Então essa seria a última condição do for. Então a gente vai ver aqui, que a gente vai ver o valor final aqui, ó, 2.500, que está aqui, mas está aqui também, pessoal. Como é legal essa local variables, né? Tem 199 itens, claro, a gente rodou 50 vezes por vez, vezes 4 vezes, vai rodar 200 vezes, ele vai adicionar mais uma, ó, vou dar um F8. Ó, 200 itens, 2.500 valor, como era a última condição, ó, o for vai tentar entrar de novo, mas o ciclo foi para 51 aqui, ele cai fora e já vai me dar a informação do tempo de execução. Bacana, né, pessoal? Então aqui eu tenho alguns conceitos importantes, só repassando, a gente tem o conceito de posicionar um breakpoint, condições para executar o breakpoint, condições de execução, step over, trace into, então ó, olha quanta coisa, digo para vocês, treinem, pessoal. Não existe melhor maneira de aprender a debugar do que fazer isso. Vou usar aqui, vou usar ali, vou testando. Pega um código-fonte, né? E faça um caso de teste, debug para você conhecer. Ok?
Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa dessa parte que eu estou mostrando para vocês. Ó, aqui nosso código lindo. Né? Vamos voltar aqui no nossa apresentação. Então, a gente viu os pontos de parada, os breakpoints, os hints, né? Que é passar o mouse em cima, execução do código, com F8, com F7, Ctrl Shift, Ctrl F7, né? Usar o Evaluate Modify para modificar um valor, as observações variáveis, né? Mas vamos para um pouquinho mais de prática, vamos mais a fundo no nosso debug. Além disso, a gente tem algumas janelas de depuração que ajudam muito a gente, né? Que às vezes acabam não sendo utilizadas. Como, por exemplo, a Breakpoints List. Vamos falar. E a Call Stack. Vou falar dessas duas aqui, tá? A Watts List a gente já acabou falando. O Local Variables a gente já acabou falando já. Mas essas duas são bem legais. A Call Stack e a Breakpoint List. Lembra que eu falei para vocês... Deixa eu voltar aqui para o código. Deixa eu voltar aqui meu código. Vou dar um stop aqui, ou seja, ou um Ctrl F2. Vamos memorizando essas teclas. Eu vou parar o meu código. Lembra que eu falei que no botão Num eu tinha feito um negocinho pra gente mais pra frente ia ver? Agora a gente vai ver o que vai acontecer. Digamos que a gente quer debugar um bug. Tem um bug que está acontecendo na hora que o usuário clica no botão 1. Ele tem um erro que está acontecendo e a gente quer descobrir. Ora, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz a Form 2. Isso é uma coisa bem elementar do Delphi. Eu carregar uma Form 2 de forma modal dentro da minha Form 1. Então eu faço um create nela. Né? Já vou explicar essa função aqui e faço um show modal. Essa minha Unit 2, como eu tinha mostrado lá no começo para vocês, ela pega um valor, pega outro valor, a gente clica em teste e ela lê o valor do SpinEdit 1, pega o valor do SpinEdit 2 e faz isso aqui mais para frente eu vou falar para vocês. E faz um resultado baseado na divisão de um pelo outro. Só que o SpinEdit, quando a gente carrega, ele tem valor zerado. Qual que é a pior condição? Não sei se alguém aí que está assistindo já fez a disciplina de cálculo na vida, né? A pior condição que existe, divisão de 0 por 0. Né? Divisão de alguma coisa por 0 que tende ao infinito. Então o que acontece? O nosso vamos dizer assim, o nosso compilador vai dar erro. Não é possível fazer esse cálculo. Né? Então essa condição vai acontecer por quê? Porque eu tenho uma rotina, isso foi algo que eu criei aqui, tá? Eu criei aqui para forçar esse cálculo. Então, eu criei uma função pública aqui que antecipa operação. Ou seja, essa antecipa operação ela vai dar um clique no botão, né? E aí ele vai fazer o cálculo. Mas se eu deixei 0 e 0 aqui, imaginem, antecipa operação, divido 0 por 0, vai estourar. Tá? Então já estou explicando o problema que vai dar aqui. Né? Então, digamos que a gente está debugando, eu vou tirar o comentário aqui, ó. Ele vai entrar aqui, vai tentar antecipar a operação e vai mostrar a janela. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, rodamos. Ó, vou clicar no botão 1. Opa, problemas, né? Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Já que a gente está falando de debug, falar da janela de debugger notification, tá? Isso aqui é muito importante, porque quando a gente está debugando um código-fonte, é isso aqui que vai aparecer para a gente. Então, está tendo uma exceção, né, de float point, ou seja, de ponto flutuante, ou seja, de um número real, né? Que está tentando ser feita a operação e não está dando certo. Olha como o debugger o debugger da nossa ferramenta ele é bom, ele vai ajudar a gente. Se vocês clicarem em continuar, ele vai continuar a execução, vai dar a janela de erro, né? Você vai dar o alerta de erro. Mas se eu der um break, o que é um break? Ele vai criar um breakpoint lá exatamente no ponto que deu o erro. Legal, né? Ele ajuda muito a gente. Tá? E não só, aí ele vai apresentar pra gente uma janela muito importante, pessoal. Principalmente hoje, nos dias de hoje, quando a gente faz muita instância dentro de instância que carrega a janela, que modularização de sistemas, que vai ser a questão da stack, ou seja, da pilha, de tudo que foi empilhado até o momento que aquela função que deu o erro foi apresentada. Então, olha só. Então, aqui está o meu erro, né? Vamos fazer um evaluate, ó. Olha só as minhas local variables, né? O valor 1 é 0, o valor 2 é 0. Claro, isso aqui vai dar problema, né, pessoal? Inclusive, se eu fizer isso aqui, né? Ó, não sei se vocês já viram, né? NaN. Esse NaN, pessoal, em debug, na linguagem, quer dizer not a number, não é um número. Imagina, como é que a gente vai formatar um número float que não é um número? Quer dizer, que é uma coisa, né, que não é numérica, não existe, né? Então, problemas, né? O que a gente pode fazer aqui?
Bom, vamos compreender o que está acontecendo. Mas por que aconteceu? O que originou esse problema? Olha só, call stack. Vamos dar uma mexida aqui. Vou aumentar minha call stack aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Opa, vou mostrar aqui. A call stack ela vai apresentar absolutamente tudo o que aconteceu por exemplo, desde o clique no controle, ou seja, no botão, tá? Desde a execução da mensagem que foi executada pela minha aplicação para reconhecer o clique no botão. Então, todas as bibliotecas envolvidas nesse processo, então a gente não está falando só de debugar, claro, a gente tem essa noção do usuário, mas às vezes alguma coisa que está acontecendo, a gente consegue descobrir, inclusive, a nível do sistema operacional, tudo que sim foi envolvido naquela operação. É isso que é o stack legal. Mas para o nosso caso, se vocês olharem aqui, a gente vai olhar aqui, ó, os controls, ó, na Unity 1. Olha só, normalmente está mais a um nível superior aqui, ó. A Unity 1 aconteceu porque alguém clicou no botão 1 e foi executada a operação antecipa operação, que dentro dessa antecipa operação, inclusive a gente pode ir clicando, pessoal, ó, para ver onde é que é. Antecipa operação, houve um clique no botão e esse clique no botão levou a nossa função aqui, clique 2 do botão que gerou a exceção. Reparem, a gente consegue observar de forma de pilha todos os fatores que levaram aquele problema a acontecer. Bacana, né? Essa é a função da call stack. Ela te mostra a pilha de execuções que chegaram até o ponto que o bug ou que a função ou que eu estou querendo entender aconteceu. Legal, né? Então essa é a função da call stack. A gente usa muito a call stack para debugar. A call stack é muito importante. Aí o que eu posso fazer então? Bom, eu vou descobrir onde aconteceu o meu bug. O problema do meu bug, daí tu vai desenvolver lá. Você vai olhar lá na Unity 1. Não, o problema está aqui na função. Não tem que funcionar, não tem que usar essa função antecipa operação aqui, né? Olha só, vou vir aqui, vou dizer, não, ó, isso aqui é culpa do estagiário, né? Brincadeira, pessoal que é estagiário aí, né? Isso aqui é culpa do estagiário, eu tiro essa função e aí para o meu show modal ali vai funcionar direito. Então, é uma maneira de descobrir um bug que está acontecendo usando a call stack. Ó, mostrei aqui agora sim. Mas a gente ainda tem a possibilidade, por exemplo, de o usuário colocar 10 e fazer o teste, ó, e vai dar o erro novamente. Só que dessa vez, se a gente for olhar na call stack, a gente vai olhar aqui, ó, tudo foi originado pelo um clique no botão 1 da Form 2. Ó, a Unity 1 não está envolvida no processo. Bacana, né, pessoal? A gente consegue descobrir exatamente onde aconteceu. Jorge, mas o que são esses VCLs? São justamente as componentes da VCL, os componentes da VCL, as classes da VCL envolvidas em tudo que foi feito aqui. Então a gente sabe que o clique no botão só aconteceu porque ela herda várias propriedades, que ela acaba sendo uma instanciação de várias outras coisas que tem no VCL para executar. Mas a gente, só olhando aqui pelo nome da Unity que está o erro e clicando, a gente vai descobrir onde exatamente onde que está o nosso erro. Então a gente pode fazer, por exemplo, vir aqui, né, e colocar um if, né? Vamos colocar aqui, ó. Ou uma coisa que eu poderia fazer só para o erro, né? Olha só, mas evaluate e modify, né? Vamos botar aqui, ó, debug, evaluate e modify. Vou trocar esse valor aqui, valor 2, eu vou passar ele para 1, ou seja, 0 dividido por 1, né? Deixa eu botar aqui, no valor 1. Ó, se eu continuar a execução, aí já não vai ter mais erro porque ele trocou o valor para 1 e a divisão ficou 10, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer rotinas, né? Por exemplo, não vou acabar fazendo aqui, pessoal, mas eu poderia vir aqui e colocar um if, por exemplo, para não aceitar o valor 0 na divisão e corrigir. Então isso facilita que a gente vá debugando nosso código, aprimorando o nosso código e entendendo os erros. Ok? Então a gente viu aqui a call stack, a gente já viu o watchlist, local variables, e agora vamos ver a questão de módulos, thread status, né, event log. Bom, módulos. É uma janela que a gente vai encontrar, e todas essas janelas, a gente na hora da execução do meu código, eu vou encontrar aqui, pessoal, que é a questão deixa eu botar um break aqui, né? Deixa eu dividir, por exemplo. Eu consigo descobrir todos os módulos que estão envolvidos, por exemplo, na execução do meu sistema. Se eu vim aqui em Debug Windows, eu vou encontrar todas as funções que a gente falou. Que eu tinha esquecido de falar, daqui a pouco eu vou voltar aqui em Breakpoints.
Mas nas debug windows, eu vou ter aqui, por exemplo, a call stack, os watches, né, as que a gente tem, as variáveis locais, as threads. Então, eu vou ter, por exemplo, os módulos. O que são os módulos? Ele vai me apresentar na janela todos os módulos por ordem de carregamento que estão sendo utilizados na aplicação. Tá, Jorge, mas em debug, o que eu vou usar isso? Ora, se você está tendo algum erro, que às vezes, e existe isso, tá pessoal? Você está usando um framework, você está usando uma biblioteca de terceiros, e esse erro está ocorrendo da biblioteca, é importante você saber que essa biblioteca faz parte da tua aplicação, até para colocar uma outra versão, para tentar descobrir. Então, você consegue visualizar tudo aquilo de bibliotecas que você utiliza, tá, na tua aplicação desde o nível mais elementar. Por exemplo, a minha aplicação, olha só, inclusive com o caminho, tá, da biblioteca onde é que ela está sendo executada. Ó. A minha aplicação está usando a ntdll.dll, o kernel 32.dll. Nossa, mas o que é isso? Fácil, pessoal. Uma simples busca no Google, né, das bibliotecas Windows, ó. Kernel 32, né? Vamos dizer assim, ela faz a parte de gerenciamento de memória, entradas e saídas, processos, as criações de threads de uma aplicação. Então a gente está usando a interface de programação do Windows e está usando essa biblioteca que justamente faz esse trabalho junto ao Windows. O que mais que a gente está usando? Que tinha ali, né? A NTDLL, ó, tá aqui. NTDLL é a interface nativa, né, para trabalhar em um Windows disponível no sistema operacional. Olha só, isso é uma das coisas do Delphi. Nós trabalhamos nativamente nas bibliotecas que são do sistema operacional. Se a gente estivesse trabalhando com outra plataforma, aqui a gente estaria olhando módulos que estão sendo carregados no outro sistema operacional. Nós, como analistas de sistemas e como programadores, nós conseguimos ter uma análise completa do que está sendo usado pela tua aplicação durante a execução. Então conseguimos descobrir alguns erros que, se a gente não tivesse isso, não conseguiria descobrir. Então essa é a funcionalidade dessa janela de debug, que é a janela de módulos. O que faltou que ainda a gente não viu? A janela de eventos. Nossa, como é que eu passei por essa aqui? Quando o nosso programa está em execução, pessoal, e o pessoal, normalmente quando a gente executa o programa, a gente sempre olha para cá, que ela é uma janela que ela vai te dar os erros. Por exemplo, essa janela de eventos, se eu tiver, olha só, vamos colocar aqui algo inválido, né, pessoal? Sei lá, teste, sei lá, isso aqui não é nada, né? Vou compilar o meu programa. Ó. A janela de eventos, né, que ela se alterna entre eventos e mensagens, ela vai me dar um erro, ó, que o identificador inválido teste foi declarado. Então, ela vai aparecer aqui. Quando eu estou em tempo de execução, a janela de mensagens, né, ela acaba me apresentando, vamos rodar aqui, ó, os eventos. Essa janela que era mensagem, agora ela passa a ser janela de eventos, mostrando tudo o que foi acontecendo ao longo da execução da minha aplicação. Repare, lembra que eu falei das bibliotecas né, que estavam sendo executadas e tal? Ó, kernel, NTDLL, ó, todos os módulos que foram sendo carregados desde que eu iniciei a executar a minha aplicação. Então, aqui eu vou ter outros eventos, provavelmente eventos de bibliotecas externas que estão acontecendo com a minha aplicação, né, até o momento que eu tô presente. Então, são janelas, como o nome diz, são eventos. Os eventos que a aplicação desce que ela subiu e ela está sendo executada. Como, por exemplo, ó, a gente vou botar um breakpoint de novo lá no nosso exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui o breakpoint. E vou clicar, ó, ela vai parar e ela tá me dando um evento aqui, ó. Encontrei um breakpoint, né, foi encontrado um breakpoint no código fonte, no endereço tal, do meu projeto da Unity 1, da Universidade de Delphi, na linha 58. Então, essa janela de eventos serve para isso, justamente para me posicionar sobre tudo o que está acontecendo com a minha aplicação. Bacana, né, pessoal? Outra janela aqui do debug, que é muito importante, tá? Que eu não falei ainda, são os breakpoints. Por que essa janela é importante? Eu estou colocando os breakpoints, né? Mas imagina um sistema que tem, sei lá, 50 módulos, 20 módulos, e eu tenho um caso de teste. Inclusive, eu posso salvar esses breakpoints se eu quiser. Então, eu venho aqui, botei um breakpoint aqui, botei um breakpoint na outra Unity, tem um breakpoint aqui também. Fiz o meu caso de teste, eu quero fazer um teste amplo do meu sistema aqui. Mas, eu estou executando e às vezes, eu vejo o desenvolvedor fazer isso, eu também faço isso, fico rodando o código para descobrir onde é que estão os breakpoints. Não precisa, pessoal. Nós temos aqui na janela, no View, no Debug Windows, né, nos breakpoints, todos os meus breakpoints lindos aqui, com as condições. Então a gente poderia ter as condições, olha, de variável aqui, para a thread que eu quisesse e visíveis aqui. Legal, né? Então eu posso, por exemplo,
pegar esses meus breakpoints e acessar. Ó. Eu tenho um breakpoint lá na Unit 2. Ah, onde é que está? Vou dando duplo clique e vou acessando ele. Ó. Ah, lá na Unit 1. Então eu posso, todo o meu caso de teste aqui está definido, está bonitinho. E pode ser que eu queira executar, mas e acontece muito isso. Ah, eu vou executar, mas estou cheio de breakpoint, vou ter que tirar um por um. Não vai ter que tirar um por um. A gente tem a opção de desativar, ó, aqui o botãozinho. Ó. Na verdade, olha como ele fica cinza. Ele não está, esse breakpoint, ele não está excluído, ele está desativado para que eu possa fazer um caso de teste diferente ou simplesmente não quero nesse momento. Então essa janela que eu falo para vocês, muito desenvolvedor não usa, ela é muito útil porque eu posso guardar os meus breakpoints aqui e depois, vamos subir o caso de teste e vamos fazer, né? Então eu posso vir aqui e ativar eles de novo, ó. Tá? Ativar conforme a minha necessidade. Então eu posso também, além de muitas coisas na ferramenta que eu tenho de produtividade, eu tenho até produtividade para gravar os pontos de debug, de break que a gente quer utilizar. Beleza, pessoal? Vamos ver aqui. Já vimos breakpoint, list, já vimos call stack, watch list, local variables, models, thread status. Thread status, vamos lá. Então uma outra janela que a gente tem são os status das threads durante a execução do meu programa. No nosso caso, como essa aplicação que a gente está vendo aqui, a gente não está usando muitas threads, são as threads gerenciadas pela própria aplicação, mas se você tiver aplicação com muitas threads, com muitas operações paralelas, você consegue ver o status de cada uma. Aqui, claro, olha só, eu estou deixa eu continuar a execução do meu sistema aqui, ó. Ele está mostrando que todas as threads que estão criadas aqui na minha aplicação, então elas estão em execução, tá vendo? A thread principal aqui e todas elas estão em execução, tá? E eu consigo saber o status de cada uma. Como eu falei, pessoal, a linguagem evolui, a forma de debugar e de analisar evolui também. Então, eu poderia ter uma aplicação com várias threads que estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo, por exemplo, processos paralelos de monitoramento de banco de dados, de aplicações, e aí eu poderia ver que o estado dessas threads, se elas estão paradas, estão executando, estão suspensas, entendeu? Então, é uma forma de quando a gente usar uma programação mais avançada, multi-thread, a gente conseguir avaliar. Tá? Por último, né, não menos importante, a gente tem essas duas. A CPU e a FPPU, tá? a janela de debug. Aí a gente vai entrar num debug que é mais... Vamos dizer assim, é bem esse cara aqui, né? Eu vou encontrar você e vou te debugar, né? Essas janelas aqui, elas são mais específicas. Na verdade, essa janela aqui, elas vão resumir muita coisa pra gente. Elas vão ter, por exemplo, informações de memória, informações mais ao nível de código de máquina mesmo, tá? Olha só, vamos fazer um exemplo aqui. Quando eu boto um breakpoint, vamos botar um breakpoint... pode ser na minha função aqui. Não, vou botar aqui, ó. Aquele nosso bom e velho breakpoint. Então, eu vou ter o valor que foi calculado pelo cálculo quadrado aqui e vou rodar. Eu quero saber a nível do processador. Olha o nível de debug que a gente está chegando, pessoal. Eu quero saber exatamente o que está acontecendo numa camada mais baixa, numa camada de linguagem linguagem de máquina mesmo. Tá? Cliquei. Olha só, tenho aqui todas as minhas informações, mas eu quero mais informações. Então, no meu debugger, isso aqui às vezes aparece, por exemplo, quando a gente está debugando alguma coisa que é de uma biblioteca ou é de por exemplo, um compilado que a gente não tem acesso ao código-fonte, porque aqui eu tenho acesso ao código-fonte, eu estou vendo de uma maneira mais amigável, vamos dizer assim, no meu código. Mas eu posso ver isso a nível de processador. Quando eu não tenho código-fonte, eu também vejo a nível de processador o que está acontecendo. Porque a ferramenta, o Delphi, ela te dá essa visualização de tudo que está acontecendo, inclusive debugar coisa a nível de código de máquina. Vamos lá, View, Debug Windows. Então, CPU Windows, ó, eu quero ver... Tem outras janelas aqui, pessoal, mas vou dizer para vocês que essa Entire CPU, ela vai ter todas essas janelas incorporadas. Então, não vale a pena a gente passar uma por uma, entendeu? A gente vai ver todas no Entire CPU, ou seja, toda a CPU. Tá, Jorge, então tu está me dizendo que eu tenho uma visualização dentro do Delphi do todo o status da CPU relacionado ao teu aplicativo. Exatamente. É isso mesmo, é essa mesma definição. Então, deixa eu abrir aqui um pouquinho, ó. Então eu vou ter aqui desde pilha de memória, vou ter aqui desde endereço de memória, vou ter os registradores, pessoal. Então eu não vou entrar muito a fundo, como eu falei, pessoal, a gente não é o foco aqui desse treinamento, né? O treinamento é a gente aprender a debugar, mas para você que quer se aprofundar, fazer um debug mais perto de baixo nível, e importante, pessoal, isso eu sempre falo, quando a gente fala baixo nível, não estamos falando de coisa ruim, estamos falando baixo nível mais próximo do processador.
você pode utilizar essa ferramenta, tá? Olha que legal! E dentro disso a gente tem a pilha, a gente tem a memória, a gente tem os registradores, tá? A gente tem, inclusive a FPU, depois eu vou mostrar para vocês, tá? A gente tem a conversão do código fonte, então aqui ó, listbox.add, né, de adicionar, ele vai resultar nesses comandos todos de máquina, de assembly. Sei se vocês têm, se algum de vocês aí, eu acredito que vocês conhecem, quem um dia já programou em código de máquina, em assembly, né? Que vai gerar o código de máquina, que vai virar o opcode, que vai lá no processador. Esse é o nível mais elementar que tem de programação. Reparem, para fazer esse comando aqui, olha quantos comandos ele vai resultar, inclusive com a chamada para outras funções, quantos comandos ele vai resultar para fazer essa simples operação, ó, até chegar ao end. Ó. Isso aqui tudo é código de máquina, código assembly, para fazer o listbox e adicionar o valor convertido para string. Então, não era fácil a época que os caras tinham que programar numa linguagem de baixo nível, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Mas, o que eu quero mostrar? Pô, a gente pode entender muita coisa de código olhando uma janela de CPU. Como assim, Jorge? Vamos lá, a gente não precisa entender a fundo de assembly, mas uma rápida busca, por exemplo, no Google, vocês conseguem saber os comandos elementares. Um deles é o comando move. Esse comando move de código de máquina, ele nada mais faz que pegar valores de um local ou de um registrador, já vou falar de registrador para vocês, e levar para um endereço de memória. Tá? Então tu quer dizer que aqui eu poderia, teoricamente, manipular a memória utilizada pela minha aplicação? Exatamente. Pode. Mesma coisa que a gente faz no Evaluate, Modify, eu poderia fazer, inclusive, num código binário que está sendo rodado dentro da minha aplicação. Louco, né? Muito legal. Olha só. Então, analisando esse código, ó, esse código aqui ó, da linha 63, vamos ver na nossa Unity, aqui, ó, linha 63, ó, eu vou atribuir para valor o calcula quadrado. Ele é feito a nível de CPU por esses comandos aqui. Poxa, legal. E ele vai usar isso aqui. Pessoal, a gente vai ter que falar um pouquinho de arquitetura de processador. Eu acho que quem fez computação aí sabe, teve aquela disciplina lá, muitas faculdades chamam de organização de computadores, cursos técnicos também, organização, arquitetura de computadores. Todo computador, todo processador tem um negócio chamado registradores. Então, se for 64 bits, vai ter registradores com um tipo de formato, se for 64 bits de outro. Mas, basicamente, o que são esses registradores? Registradores nada mais são que espaços de memória extremamente rápida, quase dentro do processador, para trabalhar. Então, o que eu faço? Quando eu quero somar dois números, pessoal, eu estou fazendo uma abstração muito grande, tá? Mas, por exemplo, eu quero somar dois números, eu pego, em linguagem de máquina, jogo um número para um registrador, um outro número para outro registrador, manda esse processador, soma, ele pega os dois e joga para um outro registrador ou para um endereço de memória. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Olha só. Se a gente for olhar, o calcula quadrado, ó, foi chamada a função aqui, tá? Ele foi chamada e foi movido do EAX. O que é o EAX? O EAX é um registrador, então a gente vai achar ele aqui, ó, EAX. Ó, ele vale 1. Lembra que a gente está no primeiro ciclo de execução, então ele vai fazer 1, né? Vai fazer o processamento de 1. Ele vai mover o EAX para o endereço que está em EBP, é muito técnico, eu sei, pessoal. O EBP aqui, ó, a gente for olhar aqui, o EBP, que é esse 0019F3B8, tá? Então, basicamente o que ele vai fazer? O resultado de calcula quadrado, ele vai jogar para esse registrador, depois vai jogar para o endereço de memória. Tá, Jorge, então o que tu quer dizer? Tu quer dizer que eu posso ver, eu estou vendo exatamente o que está acontecendo no nível do processador? Exatamente. E eu posso interferir? Exatamente. Então o que eu vou fazer? Vamos dar uma... Pessoal, não é hacker, né? Mas vamos interferir, dar uma hackeada na execução do nosso sistema, tá? Olha só. Então eu vou procurar esse EBP. EBP está valendo 19F3B8. Vamos usar a calculadora científica do Windows aqui. Eu sempre soube que um dia eu ia usar a calculadora científica em hexadecimal, né? Então vamos pegar o nosso valor. Vou copiar aqui. Olha o nível de poder que a ferramenta dá pra gente. E vou subtrair, porque ele subtrai, provavelmente ele está movendo para uma posição da pilha ali, menos, em hexa, né, 14. Isso aqui vai dar 19F3A4. Agora vamos ver se eu não vou ser traído pelo negócio e vou achar. 19F3A4. Reparem, pessoal, o que está gravado em 19F3A4? 1. Claro, a gente está naquela primeira execução. 1 ao quadrado vai dar 1. Mas vamos fazer 1 ao quadrado, vamos fazer um negócio 1 ao quadrado dá uns 10.
né, aqui, olha só, eu vou pegar esse endereço de memória, que provavelmente é o endereço onde a variável e valor está armazenada, e vou modificar. O Delphi dá? Delphi dá esse recurso. Tá? Então, venho aqui, change, vou botar o valor para 10. Eu acho que ele trabalha em decimal aqui mesmo. Tá? Se eu botar dólar na frente, aqui vai ser hexadecimal. Mudei o valor para em hexadecimal, que é 10. Vamos continuar a execução do meu programa? Vamos lá, run. Continuei. Tá? Eu devo ter um breakpoint lá que eu mantive. Vou tirar o breakpoint. E vamos ver o que aconteceu dessa minha execução direto na CPU. Né? Deixa eu ver a última execução aqui. Olha aqui, pessoal, que coisa legal. O meu 1 ao quadrado virou 10. Por quê? Porque eu fui lá no endereço de memória e modifiquei um valor. Para que serve isso, pessoal? Claro, a gente não vai ficar modificando endereço de variável na memória, mas no momento, e gravem isso que eu estou falando para vocês, no momento que a gente estiver usando uma biblioteca, que às vezes eu não tenho código-fonte, e eu quero conhecer o comportamento, quero saber que variáveis que ela está usando, com a janela de CPU, eu digo para vocês que é possível a gente debugar. Então a gente pode chegar ao nível de debug do assembler associado ao meu programa em Delphi. Legal, né, gente? Bom, para não fundir a cuca de ninguém, né, pessoal? Seria basicamente isso. Esqueci de falar da FPU. Só vou comentar, pessoal. A FPU, ela é uma unidade, vamos colocar Windows. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar um breakpoint aqui, que a gente pode monitorar. Lembra que eu falei para vocês que o processador tem um lugar lá que eu consigo colocar valores e ele faz o processamento? A FPU é uma unidade do processador que ela é projetada e designada para fazer cálculos de ponto flutuante, ou seja, pontos de números muito grandes, números onde a vírgula, vamos dizer assim, ela flutua, por isso o nome, ela faz umas transições para que a gente possa guardar números com altíssima precisão de casas depois da vírgula, tá? Ponto. Então essa unidade ela é responsável por esse tipo de cálculo matemático. Então o que a gente faz? Pode ser, então, como eu falei, ele é poderoso. Que um dia você precise ver como um número ponto flutuante está sendo colocado nesse cálculo na memória. Então você consegue, inclusive, nas debug Windows. Aqui ele não está habilitando FPU, por quê? Porque eu não estou fazendo cálculos de ponto flutuante. Mas no momento que eu fizer algum cálculo, vamos clicar aqui, ó, começou a calcular. E eu acho que aqui ele já fez um cálculo, ó, já fez cálculo de ponto flutuante. Ó. Eu já consigo ver alguns valores aqui. Tá? Então a gente pode ver como essa unidade do processador está trabalhando. É muito legal, né? Então eu tenho muito poder. Ó. Vou começar a debugar aqui. Ó. Deixa eu ver se ele vai fazer alguns cálculos. Eu acho que ele não está fazendo cálculo. Deixa eu ver de ponto flutuante aqui. Porque claro, né, pessoal? Eu não tenho número de ponto flutuante aqui, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Não quero tomar muito tempo, mas vamos criar uma variável de valor. Vamos clicar um float. Float. Que float, Jorge? Você está com linguagem C? Vamos criar um double, dupla precisão. Desculpa, pessoal, tô com C na cabeça aqui. Double. E vamos fazer o seguinte, sei lá, esse d valor, ele vai ser igual ao i valor vezes 0.9999. Ou seja, estou forçando um cálculo matemático aqui para ver se a gente vai usar os valores de ponto flutuante. E aí vou adicioná-lo neste. Uma outra coisa importante, pessoal, o compilador, como ele é inteligente, se eu usar uma variável e não fizer nada com ela, muitas vezes o compilador elimina. Então eu vou obrigar ele a usar. E vou botar aqui Aqui não foi legal, né? Eu vou mudar para dvalor float, né? Porque a nossa programação, né, dvalor e valor ficaria muito feia. Vamos fazer a execução aqui, então. Olha só. Vamos aqui, vamos clicar no botão, ele vai começar a fazer os cálculos. Cadê minha janela FPU? Ó, repara, ele já está fazendo cálculos e trabalhos com ponto flutuante aqui, quer dizer, ela está operando, tá? Estão sendo feitas operações de ponto flutuante. Ou seja, a gente consegue chegar ao nível, pessoal, de ver a FPU do processador trabalhando. Bacana, né? Já estamos com mais de uma hora de aula, né, pessoal? Calma,
nós vamos agora, para terminar, eu vou mostrar um bônus para vocês. Tá? Um bônus muito legal de algumas coisas sobre debug que muitas vezes não estão nos livros. Tá? Opa, eu acho que eu fiz besteira aqui. Peraí, eu eliminei coisa que não podia aqui. Deixa eu ver, voltei, só estou voltando o código. Deem aquela respirada, que a gente está quase terminando essa primeira parte. Então, algumas coisas que a gente não vê muitas vezes nos livros, não vê muitas vezes nos eventos, tá? Coisas que dá prática, tá? E eu chamei de bônus, tá? Um extra bônus para vocês. Rapidinho, algumas coisas eu vou comentar. O que a gente tem nas aplicações na hora de distribuir? O debug e o release. Então, quando eu vou pegar uma aplicação e vou entregar ela para o meu cliente, o aconselhável é que vocês entreguem a aplicação em modo release. Por quê? Porque o próprio compilador do Delphi vai tirar toda aquela parte de debug e vai deixar só o que interessa. Lembra que eu falei lá no começo para vocês na questão do desempenho? Então, só que quando a gente entrega em release, eu só mostrar para vocês essa característica, né? Então é como um bônus, ó. Se eu tento debugar, pessoal, eu não consigo, tá? Por quê? Obviamente, né? Nós estamos com, olha só, vou botar um F5 aqui, botar um breakpoint aqui, ó. Vocês vão ver que o breakpoint ele vai aparecer com um xizinho. Se eu tentar botar um breakpoint aqui com um xizinho, por quê? Porque na hora que a gente compilou a nossa aplicação em modo de release, de entrega para o cliente, ele justamente desligou essa parte de debugger. Entendeu? Então cuidem, tá? Eu coloquei esse item aqui justamente de lembrar, quando vocês estiverem debugando uma aplicação, que vocês podem estar trabalhando com uma versão de release e não dá para debugar, tá? Uma outra coisa muito legal, eu acho isso aqui muito fantástico, tá, pessoal? Eu acho muito legal, é a possibilidade, eu já usei isso aqui, de vocês estarem com uma aplicação rodando, tá? Uma aplicação ela está rodando e vocês se conectarem a essa aplicação para fazer um debug dela. Como assim, Jorge? Isso existe? Sim, existe. Eu posso, por exemplo, só que aí que vem a questão debug release. Eu vou colocar uma aplicação em debug, ok? Em modo debug, ou seja, ela vai carregar dentro dela a parte de codificação que vai fazer essa conversa com a minha IDE. Mas eu vou rodar ela por aqui, ó. Olha só que legal, gente. Ó, eu vou rodar ela por aqui, ou seja, estou rodando sem debugar. Ó, inclusive, a minha ideia está parada. Ela eu posso fazer outras coisas nela. Ela está rodando aqui. Lembra o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês? Ela está rodando aqui. Ó, não tem breakpoint, né? Porque para a ideia ela não está rodando. Mas eu posso definir um breakpoint, por exemplo, na função calcula quadrado aqui, ó. E ela está rodando aqui, a minha aplicação, e posso me conectar a essa aplicação. Claro, pessoal, nós estamos falando de conectar dentro da aplicação que está rodando no mesmo sistema operacional, tá? Mas uma novidade para vocês, através do PA Server, teoricamente eu também posso me conectar a uma aplicação que está remota. Olha que legal. Ó, a aplicação está rodando aqui, eu não estou debugando, mas eu posso vir aqui no Run. E aí eu tenho a opção Attach, ou seja, anexe ao processo. Ou seja, inclusive ele vai me dar a opção de outros processos PowerPoint aqui, pessoal, que eu estou rodando, tá? Que eu poderia me conectar ao debugger do Delphi e descobrir informações sobre aquela aplicação. Legal, né? Ah, então, Jorge, quer dizer que eu posso extrair informações da aplicação? Posso tentar conectar com o debugger do Skype, se eu quiser? Pode. Você poderia, teoricamente, observar, mas como vai ser uma aplicação em modo release, tá? Muito importante. Ela vai te dar só a janela de CPU ali, da parte do assembler, tá? Mas no caso da minha aplicação que eu compilei em modo debug e que ela está rodando, eu vou me conectar a ela. Então eu vou achar aqui ó, debug básico e vou me mandar a minha taxa a ela. Ou seja, a taxa é bonita, né? Me conecta a ela, ó. Ela já se conectou, ela me deu a janela de CPU no momento que ela se conectou e o que estava sendo executado. Claro, daí aqui ela tá mostrando a janela de CPU porque ela se conectou à thread principal. Não estava sendo nada executado, vamos dizer, no nível do código aqui, do código-fonte, mas, olha que legal, pessoal. Eu vou continuar a execução. E a partir desse momento, se eu vier aqui, ó, eu já posso até usar o breakpoint, posso continuar debugando, inclusive acessando os valores que estão sendo processados pela aplicação. Então, muito bacana. Às vezes, um caso que a gente pode fazer, caso de teste. Eu estou lá com a aplicação, rodo ela sem debugar, faço o que eu tenho que fazer. Não, pô, apareceu esse erro. Eu me conecto à aplicação, né, conecto através do attach, né, do attach to process, me conecto ao processo e começo a debugar o processo normalmente. Poderoso, né, pessoal? Muita gente não sabe que isso existe, ok?
Vamos lá, vamos respirar, estamos quase lá, pessoal. Outras coisas, outras dicas, tá? Outras dicas. O debug hook, né? Eu não sei se isso não é muito falado, mas existe uma possibilidade, por exemplo, pessoal, que a gente, vou fazer uma coisa bem rápida para vocês compreenderem, que a gente queira colocar um if na nossa aplicação, que a gente saiba se ela está sendo debugada ou não. Né? Essa questão de debugar, rodar sem debugar, rodar debugando. Então, como é que a gente pode saber isso? Existe uma variável chamada debug hook. E quando o debug hook for igual a zero, ela quer dizer que ela não está tendo debug nenhum. Quando ela tiver um valor diferente, ela vai estar sendo debugada. Ah, mas para que serve isso? Gente, criatividade de vocês. Em algum momento, por exemplo, nós lá na empresa tivemos uma questão que a gente queria saber. Olha, quando a aplicação estiver sendo debugada, abre um outro visual da aplicação para a gente ver outras informações direto na aplicação. É uma possibilidade. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer uma brincadeirinha aqui. Vou botar um label. Tá? Vamos fazer uma coisa aqui. Não vou. Vamos bem rápido. Ó. Vamos chamar essa label aqui vou dar um nome para ela, name de LB debug, ou seja, ela está sendo debugada. E o caption, vamos colocar modo debug, só para bonitinho. Vamos botar aqui as configurações de fonte. Vamos colocar uma fonte grande para ficar um negócio bem bonito, né? Só que não. Vamos pegar aqui. Opa, Delphi. Opa, voltou. Dá um gelo, né? O cara tá fazendo a apresentação e o negócio dá uma segurada. Ó, modo debug. E vou deixar ela, o visible dela, como false. Ou seja, se eu rodar a aplicação, ó, não aparece nada, ela está invisível, né? Óbvio, né? Mas no form, vamos botar aqui no form create dela. Olha só que legal. Eu vou botar um ifzinho simples. If o debug hook ele for maior que zero, então o label, LB, a label the hook debug ponto visible. Eu podia fazer direto a atribuição ali, né? Podia fazer aqui o visible igual debug hook maior que zero, mas vamos ver acontecer. Olha só, estou debugando. Ó, está em modo debug, porque eu estou debugando. Agora, vamos rodar ela direto aqui. Não está aparecendo. Então, pessoal, a gente pode usar essa variável debug hook para a gente identificar se eu estou em modo debug ou não estou em modo debug da aplicação e fazer outras coisas e ajudar. É uma forma de dentro do código tu conseguir identificar que está em modo debug ou não. Beleza? Mais um bônus, né? Output debug string. Essa é das antigas, isso aqui tem desde o Delphi, acho, se não me engano, desde o Delphi 4 eu vi, tá? Não sei, eu já vi há muito tempo. Lembra aquela janela de eventos? Pessoal, aquela janela de eventos que a gente tem aqui? Digamos que durante o meu processo de debug eu não quero usar watchlists, eu quero ficar vendo só, eu não quero ficar pausando o código, mas eu quero ter saídas na janela de eventos do que está acontecendo com a minha aplicação. Lembra que eu tinha ele comentado em algum lugar? Tá, um lugar aqui, peraí. Ó, lembra que eu tinha colocado esse, tinha esse comentário, eu falei que ia falar depois. Ó, esse comando output debug string, que ele está dentro da Unity, se eu não me engano, System, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, não, na Win API do Windows, tá? Então ela já faz parte da API do Windows, ou seja, eu consigo dizer que a aplicação vai dar uma mensagem dizendo que ela está para os eventos ou para o debugger mandar alguma mensagem sem que eu tenha que botar breakpoint. Então aqui, ó, vou botar um output debug string aqui, ó, deixa eu separar o comando para vocês verem aqui, ó, output debug string do valor e o valor para a string que eu estou trabalhando. Então aquele meu cálculo daquela minha forma aqui, ó, que eu venho aqui, faço o cálculo, a divisão, quando eu trabalhar com ele aqui, eu quero que nos meus eventos apareça para mim, ou seja, eu quero que ele me apresente. Importante, pessoal, eu até tenho que confirmar essa informação. Eu acho que esse output debug string só funciona para Windows, tá? Mas vamos testar aqui. Então, eu vou mandar uma mensagem mostrando aqui na janela de eventos qual é o valor do valor 1, né, que a gente tem no momento. Vamos testar aqui, ó. Vou rodar.
Ó, modo debug, né? Vamos carregar a nossa outra forma aqui e vamos... Ó, repara aqui na janela de eventos, ó. Eu vou fazer 100 dividido por 5, por 4. Teste. Ó, se a gente olhar aqui embaixo, presta atenção de vocês aqui, ó, debug output, o valor está valendo 100, ou seja, eu consigo fazer um debug para os eventos, output debug string, para eu conseguir visualizar aqui sem ter que parar o código. Ó. Pô, o valor está em 23. Ó. Ele vai me dar aqui o valor, ó, output, debug output, valor 23. Então, essa string, esse comando, tá, output debug string, me permite mandar mensagens para o evento ou para o compilador dizendo, olha, cara, tem essa mensagem aqui sem ter que dar um break, sem ter que monitorar a variável. É uma coisa que eu já usei, tá, pessoal? Bem interessante. Tá? Para finalizar, pessoal, vamos falar de 3 coisas, peculiaridades do debugger. Esse ignore this exception type. Ignore esse tipo de exceção. Quando a gente tem um exception, então vamos... Isso é uma coisa que eu já vi muito desenvolvedor batendo cabeça, tá? Quando eu tenho uma exceção na minha aplicação, então agora a gente vai fazer um negócio terrível aqui, pessoal. Tá? Eu vou criar um erro que o desenvolvedor conhece muito bem, que é o tal do Access Violation. Eu tenho um comando aqui por botão 3, a gente chegou finalmente no botão 3. O que eu estou fazendo? Simplesmente, até tirei try, tirei tudo aqui. Eu estou pegando um valor, um ponteiro para um endereço 0 aqui e estou tentando atribuir um valor. Ou seja, eu vou acessar um valor que o Windows não vai me permitir. Então ele vai me dar o famigerado, né, o famoso erro, Access Violation, né, que é a violação de acesso. Eu estou tentando acessar alguma coisa que eu não posso ou que não existe. Olha só. Ó, Access Violation, né, no endereço 0000. Ou seja, eu tentei acessar um endereço que não existe. E esse é um erro que às vezes a gente tem. Às vezes a gente tenta acessar um objeto que ele não está instanciado. A gente tenta acessar um endereço de memória que não existe. Né? O que pode acontecer, pessoal? Isso é uma dica, na verdade, por isso que está no bônus, quando vocês forem compilar, é a gente marcar essa opção aqui, ó, Ignore this exception type. Ou seja, eu vou ignorar. Beleza, né? Ignorei. Só que a partir desse momento, os meus access violation, até a aplicação, esse erro é bem, porque eu também estou acessando, ó, esse exception aqui, tá? A partir desse momento, peraí, marquei, ignore, continue, exception type. Vamos esperar um pouquinho. Ó, no debug vai dar o erro. Opa, deixa eu voltar pro Delphi aqui. Ó, ele parou, vocês estão vendo que ele está dando o exception dentro da minha aplicação, mas ele parou de me dar a opção de ver onde é que o erro está no debugger. Pessoal, isso é uma coisa que às vezes o pessoal fica muito perdido, porque o Delphi para de... não, nunca mais o meu Delphi está me alertando desse erro. Uma janela que a gente tem, e eu não vou entrar a fundo, mas eu aconselho que vocês deem uma pesquisada, é essa janela aqui de Tools, Options, e a gente vai ter as opções de debugger. Uma delas, no momento que eu marquei, lembra que eu marquei aquela opção ali, ignorar esse tipo de exceção? Quando eu marquei aquilo, ele a partir daquele momento eu disse para o meu Delphi, olha, não me avisa mais dessa exceção aqui. Espera aí, volta aqui, Delphi. Calma. Ó, opa, vamos voltar aqui. Ó, no debugger, eu tenho as opções aqui, das exceções nativas do sistema operacional. Tá? Lembra que era uma Access Violation? Quando eu respondi aquilo, a minha aplicação passou a ser configurou, tá? Para que as violações de acesso sejam tratadas pelo programa. Ou seja, ele não vai mais deixar o debugger ver. Ou seja, muita gente, meu Delphi parou. É uma dica, meu Delphi parou de me alertar, de me mostrar o ponto do Access Violation. Então, eu tenho que vir aqui e realmente reabilitar, dizer que ela vai ser interpretada de novo para o debugger. Então, aquela opção ela vai acabar mexendo numa configuração aqui dentro das exceções nativas do sistema operacional. Ó. Vou fazer o teste aqui. Ó. A partir desse momento eu vou receber esse tipo de exceção. Então, é uma opção que pode ajudar, mas tem que tomar muito cuidado porque às vezes a pessoa não sabe onde reativar essa opção aqui. Vamos lá, Delphi. Vamos rodar aqui. Ó, vamos ativar aqui o botão 3. Ó, agora sim, ó.
Viu que ele apareceu a notificação do debugger, me dá a opção de dar o break no local que está o erro, tá? E simplesmente não notificou só na aplicação. Então, muito cuidado, pessoal, quando esse erro acontecer, tá? Quando esse acontecer, para marcar essa opção aqui, ignorar esse tipo de exceção e não saber para onde ela foi. Porque como é que eu faço para ela voltar, para o debugger me ajudar, ok? Finalizando, né? Estamos quase lá. O debug de desempenho, né? O debug de desempenho e na verdade isso aqui são as duas coisas são o mesmo item que eu vou mostrar para vocês. Muitas vezes a gente quer testar um código-fonte, está trabalhando com código-fonte e a gente tem uma exception que vai acontecer direto. Olha o que pode acontecer com o desempenho. Deixa eu recomeçar aqui a minha aplicação. O que pode acontecer com o desempenho da minha aplicação, tá? Caso eu esteja debugando com uma exception que está sendo gerenciada, tá? Lembra que eu falei da problemática lá no começo da apresentação? Então, essa aqui é a minha problemática. Eu vou ter uma variável sProblemática, que é uma string, que ela tem um valor 1. Beleza, né, pessoal? E vai de 1 até 50, tá? E agora eu vou comentar o iValor e eu vou fazer uma conversão de iValor, que vai calcular o quadrado da conversão da string, é 1 mesmo, tá, pessoal? Str to int, da problemática, né? E vai fazer o cálculo desse quadrado. Tranquilo, porque ele vai converter 1 para 1, vai dar o valor e vai adicionar um monte de 1 na minha aplicação. Vamos ver como é que fica? Olha só, vamos adicionar aqui, é o botão 2, ó, instantâneo, ó, levou 0.0039, ou seja, 39 centésimos de segundo para fazer. Beleza, né? Vamos pegar e agora, em vez de, digamos que o desenvolvedor, né, o estagiário, não, pessoal, desculpa, estagiário, ele veio aqui e tentou fazer, usou uma variável problemática, ou seja, o que vai acontecer? Ele vai tentar converter A para inteiro e vai dar um exception. E cada vez que esse laço passar aqui, vai dar um exception. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vai dar um exception, né? Vamos ver aqui, ó. Vai dar erro. Ó. Não é um valor inteiro, não é um valor inteiro, não é um valor inteiro. Até que beleza. O que vai acontecer? Eu tenho um try except, não vai adicionar nada no meu list box 1. O problema, pessoal, da gente usar um try except para gerenciar um erro desses, e principalmente no momento de debug, é o custo de desempenho que a gente vai ter. Olha só o que vai acontecer. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu dar um break aqui. Eu vou rodar para que o erro não fique toda hora subindo e a gente fique vendo. Eu vou rodar a minha aplicação aqui apenas em modo de execução. Tá? Então, não vou debugar. E vamos ver o tempo que leva para ele calcular e gerenciar esse erro. Olha só. Era o botão 2. Ó, rapidinho, 0031, né? Por quê? Try except, né? Ó, 002. Porque são só 50 itens. Mas vamos pegar em modo... Vamos subir para 500 isso aqui. 50 é muito pouco, né? Ah, esqueci, pessoal. Desculpa. Vamos botar para ignorar a exceção. Depois eu habilito lá. Continue. Olha o que acontece, pessoal. Eu estou debugando. Ele está gerando exceção. Olha o que acontece. O que acontece? O meu debugger está tendo que gerenciar a cada ciclo, tá? com um problema de um try except. E o que acontece? Eu tenho uma queda drástica de desempenho. Inclusive, eu não sei se eu não vou ter que matar a minha aplicação aqui. Olha só, não é muita coisa, tá? São 500 ciclos de processamento e ó, tá difícil aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque vocês imaginam, cada vez que vai um laço dá uma exceção, o debugger tem que tratar, o outro laço tem uma exceção. Olha só. Então esse é o tipo de debugar uma exceção com try except dentro de um laço, tomem muito cuidado, tá? Torna muito lento o processo. É culpa do Delphi? Não, pessoal, pensa a quantidade de exceções que eu estou tendo e a recuperação que o meu debugger está tendo, tá? Olha só, ó, agora ele recuperou. Eu levei aqui, né, 1 minuto para que a minha aplicação volte, para fazer 500 ciclos de processamento. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Cuidado, quando vocês tiverem uma exceção e forem debugar, se essa exceção se repetir por muito tempo, ela vai cair drasticamente
capacidade do teu debugger de conseguir te dar a resposta. Não adianta culpar o Delphi, tá? Isso aqui é uma coisa que a cada exceção existe um problema. Ok, pessoal? Seria basicamente isso. Ufa, né? A gente desvendou uma parte do debugger, nós vimos muita coisa. Tá? Tem mais coisa para ser vista na parte 2. Vamos ver o PA Server, vamos trabalhar. Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço essa mais de 1 hora que vocês estão assistindo. Mas eu garanto que a partir de agora vocês vão ter uma outra visão sobre o que é o debugger do Delphi. Muito obrigado, aguardem a próxima aula, coloquem em prática o que foi visto aqui e eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender muito melhor como é que é o processo de debug e como é que é o processo de trabalho do debugger do Delphi. Beleza? Abração, galera. Valeu!